Olá, estamos começando mais um vídeo da série Vamos Falar sobre Narcisismo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como lidar com um narcisista. Mas antes de falar sobre como lidar com um narcisista na prática, eu quero ler 1 Pedro 2, do versículo 21 ao 23. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esses versículos, principalmente o versículo 23, nos dá uma dica muito boa sobre como lidar com o narcisista. Bom, nós sabemos que a personalidade narcisista é muito complicada, não é fácil você lidar com esse tipo de pessoa, são pessoas muito tóxicas, então é importante você aprender a lidar com pessoas assim para manter a sua saúde mental, manter o seu equilíbrio emocional. Muitas pessoas se relacionam com narcisistas e não sabem o que está acontecendo, não percebem aquilo ali porque não tem informação correta, nunca aprenderam sobre o assunto. E aí, quando a pessoa descobre, ela desperta e fala assim, puxa, eu tô vivendo tudo isso, eu vivi isso a minha vida inteira. E aí ela começa a entrar em desespero e não sabe como lidar. E é importante você ter equilíbrio nessa hora. O mais indicado quando se fala sobre relacionamento com narcisista é o contato zero, ou seja, você não vai conversar, você não vai contar sua vida para ele, você não vai ter contato nenhum. Quando é possível, esse é o melhor caminho. Aí a pessoa pode falar assim, mas eu sou cristão, como eu não vou lidar com as pessoas? Entenda o seguinte, o narcisista é uma pessoa que sempre vai te machucar, ele sempre vai te manipular, ele sempre vai mentir, ele sempre vai causar dano emocional para você, para as pessoas com quem ele se relaciona. Não tem como você conviver com uma pessoa dessa. Então a melhor maneira é você não ter contato, principalmente se é uma pessoa com quem você já se relacionou alguma vez na vida. Porque ele conhece seus pontos fracos, conhece suas carências e ele sempre vai se aproveitar disso. Então, quando possível, o melhor é o contato zero. Mas às vezes isso não é possível, porque é pai dos seus filhos, ou é seu pai, sua mãe, alguém da família. Então, inevitavelmente, você vai ter que ter contato com essa pessoa. Então, nesses casos, é melhor você manter uma distância segura. Você não vai ficar contando as coisas sobre a sua vida, não vai ficar dando informações sobre você. Isso aí é extremamente importante, porque os narcisistas gostam de pegar informações para poder usar isso contra você, poder te manipular de alguma maneira. Então, uma distância segura, conversas mais superficiais, não se aprofunda muito nos assuntos, não fica contando as coisas da sua vida, seus planos, seus sonhos, os acontecimentos. Eu sei que muitas vezes isso é difícil, porque às vezes é seu pai, sua mãe, e como você não vai contar a sua vida, e aí você fica cheio de culpa, se sentindo mal por aquilo, acha que está desonrando seus pais. Entenda que todos esses sentimentos são resultado de todo o abuso psicológico que você sofreu ao longo da sua vida. Você foi condicionado para se sentir assim, caso você queira se desligar, caso você queira se afastar. Isso é resultado de dependência emocional, de carência emocional. Se relacionar com ela, existe uma técnica chamada pedra cinza, que é muito útil para você lidar com o narcisista. O que seria isso? É você não demonstrar nenhum tipo de emoção, nem positiva, nem negativa. Por quê? Porque o narcisista, ele se alimenta disso, é suprimento para ele saber que ele ainda de alguma maneira consegue mexer com a sua emoção. Pode ser para te deixar nervoso, pode ser para te deixar alegre. Ele faz testes, o que é chamado de iscas narcisistas. Ele joga a isca para saber se ainda tem algum controle, alguma influência sobre você. Então ele pode fazer um comentário para te irritar, ele pode falar mal de você para os outros, que é a campanha de difamação, que eu já falei sobre isso no outro vídeo. Ele pode te desprezar para fazer você se sentir culpado para ir atrás. Ele sempre vai fazer alguma coisa com o objetivo de desestabilizar você. Pode te agradar para ver se você se sente feliz, para ver se você demonstra alguma emoção. Pode te irritar para ver se você demonstra raiva. Então a pedra cinza é justamente isso. Você exercitar de uma maneira que você não demonstre nenhum tipo de emoção, não importa o que ele faça. No começo pode ser difícil praticar isso, porque você ainda é muito carente com relação ao que é o descarte. Eu já falei isso no vídeo sobre a dinâmica do relacionamento narcisista. E é claro que o narcisista não desiste de primeira vez, ele vai continuar insistindo muito tempo, porque eles não gostam de perder. Então ele vai usar tudo que ele puder a fim de desestabilizar você. Por isso é importante você ter isso em mente, saber que isso vai acontecer e se manter firme, porque com o tempo essas coisas vão diminuir. Uma outra coisa que ele pode fazer para te desestabilizar é ir até conhecidos seus, pessoas que ele sabe que tem influência sobre você. Ele vai se vitimizar, vai contar uma história triste, vai falar alguma coisa
com a intenção dessas pessoas virem conversar com você para ver se você cede, para fazer você recuar, tentar de novo. Isso é uma coisa que eles fazem, então é importante você estar atento a isso. Às vezes vem um amigo seu, um familiar, nossa, ele tá tão triste, sente muito a sua falta, ele sabe que errou, se arrependeu, vai entrar num assunto para tentar te trazer de volta. Então, é importante você ficar ligado a isso. E quando essa pessoa vir conversar com você, você também não pode soltar muita informação. Por quê? Porque o narcisista vai lá conversar com ela depois para tentar obter alguma informação. Então é importante você ser fria. Não dá mais, eu não quero mais. Você tem que ser muito firme. Os versículos que eu li no começo do vídeo fala sobre como Cristo lidava com as pessoas que falavam mal dele. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando era ameaçado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, durante uma campanha de difamação, você tem que entender isso, lembrar disso. Ele foi o mais injustiçado de todos e ele ficou quieto, ele não abriu a boca, ele se entregou a Deus, porque Deus sabia quem ele era. Então é importante você ter dentro de si isso aí. Deus sabe quem você é, sabe das suas atitudes, sabe do seu coração e ele sabe tudo o que você passou. Então você não precisa se justificar. Deixa Deus julgar a sua causa. O tempo vai passar e as pessoas vão perceber quem era esse narcisista e quem era você. Eles vão perceber isso. Ninguém consegue interpretar um papel por muito tempo. Ninguém consegue se esconder por muito tempo. Por mais que doa, eu sei que é difícil. A pessoa tá falando mal de você, tá contando mentiras sobre você, é muito difícil. Mas também nós podemos usar isso para crescer, para nos aperfeiçoar, para amadurecer e também para nos tornarmos mais seguros. Porque o que as pessoas falam sobre você por muito tempo. Outra coisa que é muito importante você ter em mente é que esse relacionamento com um narcisista causou muito dano emocional em você, faz com que você não tenha um discernimento mais sóbrio sobre as coisas, faz com que você não enxergue as coisas com muita clareza. Então as suas emoções estão muito desreguladas, muito desequilibradas, você está traumatizado, que o relacionamento com o narcisista, dependendo de como é, da intensidade, de quanto tempo isso dura, gera traumas muito profundos nas pessoas. Então é importante você ter isso em mente e entender que vai levar tempo para você se recuperar disso aí. E muitas coisas começam a surgir dentro de você quando você tenta se afastar. Primeiro, será que eu tô errado? Será que ele não tem só uma personalidade difícil e eu que tô exagerando? Será que eu não devia dar mais uma chance? Será que ele não vai ser restaurado? Será que se eu tratar ele melhor, com mais amor, com mais carinho, será que ele não vai mudar? Todas essas coisas vão começar a surgir em você. Pode se sentir culpada. Por quê? Porque ele vai se vitimizar, ele vai contar uma história triste, muitas vezes pode pedir perdão, dizer que vai mudar. No começo vai ser mais difícil porque existem muitas emoções que foram reprimidas ao longo do tempo, você está muito fragilizado emocionalmente, tudo isso pode vir com muita força, então é nessa hora que é importante você ter um acompanhamento de um profissional para te ajudar a se equilibrar e a se reconstruir, e você vai poder viver com mais alegria, vai voltar a se amar, cuidar de si, voltar a sonhar. E nessa jornada também é muito importante você se apegar com o Senhor, se manter debaixo do cuidado, do amor do Senhor, para Ele restaurando você, o Espírito Santo restaurando você, e aí você vai viver uma vida muito mais feliz e equilibrada. Por esse vídeo é só, mas ainda tenho muita coisa para falar sobre narcisismo. No próximo vídeo eu vou falar sobre pais narcisistas, como identificar um pai narcisista, qual é a dinâmica deles de relacionamento com os filhos. Infelizmente existem muitos pais e mães narcisistas e os traumas mais profundos que eu acompanho, que eu conheci, as pessoas que têm mais dificuldade de romper na vida, de avançar, são pessoas que foram criadas por pais narcisistas. Esse tipo de relacionamento causa muito dano psicológico nas pessoas. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Então para você não perder o próximo vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe aí com as pessoas que você conhece. Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.